Coisa linda. Gênesis 11, quem achou, diga amém. Amém. Maravilha. Vamos ler a partir do versículo 24 em diante. Quem está com a Bíblia aberta aí já achou, diga amém. Amém. Preste muita atenção. Diz assim o texto. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Presta muita atenção que genealogia confunde a cabeça. Vocês estão prestando atenção? Amém. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos. Quantos anos viveu Terá, gente? 70. Pronto. E gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, que é Abrão, tá, gente? Quando eu falar Abrão, você já sabe que eu estou falando do Abraão. Isso, vamos desligar essa chamada de vídeo aí que vai dar melhor. Vamos lá. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então vamos lá, Terá gerou quem? Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Então vamos lá, eles estavam aonde primeiro? Em Ur dos Caldeus. E aí depois da morte de Arã, eles decidiram ir para outro lugar. Que lugar é esse? Então eles estavam saindo da terra de Ur dos Caldeus para ir a... Guarda isso. Mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. Então eu vou te perguntar, eles habitaram aonde? Eles habitaram em Arã quando eles estavam indo a caminho de onde? Mas antes de tudo eles moravam aonde? Eita, vocês são muito ligadas. Continua o texto aqui comigo. E foram os dias de Terá 205 anos. Rapaz, é isso mesmo? Lê aí de novo. E foram os dias de Terá 205 anos. E tu acha que tu tá velha? E morreu Terá em Arã. Então responde aí para mim de acordo com a leitura. Terá morreu aonde? Continua comigo o versículo do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. E Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens e almas que haviam adquirido em Arã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Diga amém por essa palavra. Amém. Ainda antes de sentar, eu quero que você olhe para quem está ao seu lado. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nesse ano de 2024. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está do seu lado assim, você vai chegar lá. Você viu que eu não contei até 3 ainda, né? Alguém já te falou que tu sofre de ansiedade? Menina, eu falei quando eu disser 3. Eu vou contar de 1 a 3.
Quando eu disser 3, aí tu libera a palavra, que aí todo mundo fala junto. Quem entendeu, diga amém. No 3, 1, 2, 3. No 3, você vai olhar para essa mulher de Deus e vai dizer para ela, você vai chegar lá. Agora olhe para mim e entenda, lá onde, Camila? Lá onde? No destino que Deus, não seus pais, não seus amigos, no destino que Deus designou para você. Posso ouvir um amém? Então prepara para dizer para essa mulher que 2024 é o ano que ela chega. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela, você vai chegar lá. Esse ano não vai se findar com frustração, mas com realização. Isso que eu estou falando debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não é o meu desejo para você, é a palavra que Deus confiou no meu coração para a sua vida nessa noite. No 3 você vai dizer a ela, você vai chegar lá, amém? É 1, prepara. É 2, sem imposta voz. 2,5, não fala rindo não, senão ela não vai acreditar não, fala sério. É 1, é 2, é 3, diga! Você vai, em nome de Jesus, você vai chegar lá. Você vai chegar no destino que Deus determinou para a tua família. Amém? Glória a Deus. Senta dando glória a Deus aí. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Vai falando com você mesma, vai dizendo, eu vou chegar, Deus vai me levar, Deus vai me levar lá. Vai falando com você mesma, porque o Espírito de Deus está aqui. Confirme essa palavra no seu coração, subordine sua alma a essa palavra, sujeite-se a ela aí agora, diga, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Dezembro não vai terminar com frustração não, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Deus vai me conduzir a um lugar de realizações. Não é um lugar de futilidade. Não é um lugar de vingança. Não, é um lugar de realização. Eu vou chegar lá e eu vou dizer, Deus me trouxe até aqui. Quando as pessoas quiserem se espelhar na minha história, eu estou falando de você mesmo. Quando as pessoas perguntarem para você, como é que você chegou aqui? Você vai contar um testemunho e você vai dizer, Deus me trouxe aqui. Deus disse que eu chegaria a este lugar. E Ele me trouxe a este lugar. Ele é fiel. Ele não mente. Para eu dar prosseguimento aqui, eu vou te dar um conselho, tá bom? Não é uma bronca não, é um conselho. Libere-se completamente. Ai, Camila, é que eu estou fazendo um ao vivo aqui para alguém. É que eu tenho que levar esse pedacinho dessa filmagem para alguém. Meu conselho para você é, grava tudo no seu coração. Sabe por quê? Se você leva um pedacinho, você vai ter que dedicar só 50% do que você tem aqui. Porque a gente não consegue, o cérebro não foi programado para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que você não é capaz de fazer, você é capaz. Pronto. Então você, não adianta, você vai acabar perdendo uma coisinha, porque tem hora que a câmera vai ficar torta, você vai ter que ajeitar. É nessa que tu ajeita que tu perde uma revelação. Aí você pensa, não tem problema, eu estou gravando, depois eu assisto. Irmão, se o ao vivo fosse igualzinho, é o presencial, a gente não precisava mais frequentar culto nenhum. Mas por que tinha gente até a última hora? Eu mesmo fui uma que fiz uma coisa que nunca fez. Mandei uma mensagem para minha secretária apelar com o Michele e falei, olha, pergunta se não tem mais uma cadeira. Porque tinha mais alguém querendo vir, certamente. Porque a gente sabe que tem coisas que só acontecem naquele momento. Né? Existem muitas outras que acontecem no online. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão ser abençoadas agora, porque está sendo transmitido, não é isso, pastora? E vai ficar lá no canal. Depois você pode até pegar, compartilhar, não é isso? Alguém vai receber em tempo real agora. Agora, por que é melhor você se ocupar em receber para você? Porque se você só grava um pedaço e não consegue receber na totalidade aqui o que você quer receber, você só vai conseguir compartilhar um percentual através de um pedacinho que você gravou. Agora, se tu te enche completamente do que Deus está derramando sobre a sua vida aqui, aonde você chegar, você alastra aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Mas para isso acontecer, não pode ser atenção de 50%. Tem que ser de 80% para cima. Quem entendeu, diga amém. É só um conselho para te aliviar desse fardo de ter que levar uma gravação para alguém.
Deixa os irmãos que já estão trabalhando ali o dia inteiro para isso. Deixa, eles já prepararam isso aí para a gente. Glória a Deus. Veja bem aqui, ó. Terá era pai de Abraão, Naor e Arã. 3 filhos ele teve, 3 filhos homens. Abraão, Naor e Arã. Abraão, o filho mais velho, Naor, o filho do meio, e Arã, o filho caçula. Filho caçula. Está todo mundo vivendo em família, e o texto diz que Abraão já conhecia Sarai, aquela Sara que Deus abriu o ventre. Só que até aquele momento ela era estéril. Arã se casou, também cedo, sendo filho caçula, e esse foi o primeiro que frutificou a descendência dentro da casa, gerando Ló. Lembra o Ló, sobrinho de Abraão? Que quando Deus manda Abraão sair da terra do seu pai, da casa da sua parentela, o texto diz que ele vai com Sarai, mas ele leva também Ló, seu sobrinho. Por que Abraão tem essa relação tão próxima com Ló, seu sobrinho? Porque, na verdade, Ló ficou órfão. E quem cuidou dele como se fosse não neto, mas como se fosse filho, foi o pai de Abraão, Terá. Porque normalmente é isso que acontece quando, infelizmente, o luto visita um filho. Você vê que você alguém perde a esposa ou o esposo, torna-se viúvo ou viúva. Esse é o nome que se dá para quem perde um cônjuge. Você perde o seu pai ou a sua mãe, o nome que se dá é órfão. Você ficou órfão. Agora, qual é a nomenclatura que foi criada para quem perde um filho? Não tem. Não tem nome para isso. Porque isso é anticronológico. Não é natural pais sepultarem seus filhos. É por isso que esse é um tipo de dor que só quem passou sabe de fato que nível de dor é. E aí Terá vai passar por isso, o pai de Abraão vai passar por isso. E ele vai perder justamente o filho caçula. E talvez você pense, Camila, mas ele tinha 3 filhos, irmãos. A maior ignorância do mundo é você perguntar para alguém que sepultou um filho, quantos filhos ele ainda tem. Como se os outros filhos vivos compensassem a morte do filho que partiu. Você me desculpa, mas nunca faça isso, porque pode ter 10 filhos e todo filho é único. Todo filho é único. Então, sobretudo o caçula, que normalmente é quem mantém a alegria de maior convivência dentro da casa dos pais. Normalmente o filho caçula tem um tipo de tratamento diferente. Não é porque o pai, ao contrário do que alguns filhos pensam, amam mais o caçula do que os outros. Não, não é. Vou falar em defesa dos filhos e dos pais, agora falando aos caçulas. É porque o filho caçula, ele vai provar de um pai, de uma mãe, que às vezes o mais velho não provou. Mais maduro, mais desenvolvido, mais paciente. Aí é por isso que os filhos mais velhos e do meio estão sempre dizendo, na minha época não era assim. Ah, se eu falasse assim com a senhora. E realmente é diferente, mas não é porque o filho é diferente, é porque o pai muda. Com o tempo ele vai ficando mais paciente, mais maduro, só que os filhos não conseguem compreender essa questão sobre os pais. Então eles acham que o pai está tratando diferente porque o filho é diferente. Não é, quem está diferente é o pai, é a mãe que muda, que melhora. Só que a gente, por ser filho mais velho ou do meio, é tão vingativo que a gente quer que ele também passe pelo processo de surra. A gente quer que ele também passe pelo processo de castigo. Agora você veja, olha a situação de Terá. O filho caçula, que certamente devia de ser o filho com mais fino trato, em razão do que eu acabei de explicar aqui para você, é também o filho que vai dar neto para Terá primeiro. Então, a minha mãe diz que neto é filho sem responsabilidade. Diz que é uma delícia. Você chega para minha mãe assim, eu tenho meus sobrinhos, ela tem seus netos, e aí a gente fala, mãe, como é que é ter neto? Ela diz, neto é filho com açúcar. Você não se ocupa com o processo educativo, você só se preocupa com o processo afetivo. Só quer amar, só quer beijar. Aí é aí que os pais dizem, tá estragando meus filhos. E ele diz, mesmo, porque quem tem que educar é você. O problema é seu, o que eu quero é desenvolver relacionamento com ele, não é assim? Minha mãe fala que é assim e eu vejo que é mesmo.
Então o que acontece? Olha a situação de Terá. Ele recebeu neto justamente do filho caçula. Ele está feliz ou não está? Porque já não basta ter os netos e ainda quem deu foi o filho caçula. Então pensa como é que ele está feliz. Só que o texto não diz porquê, mas infelizmente o luto bateu na casa de Terá e recolheu justamente Arã, o filho caçula. E Ló vai ser então criado pelo seu avô, não como se fosse seu neto, mas como se fosse... Porque é isso que acontece quando pais morrem cedo demais. São os avós que normalmente têm a guarda direta daquela criança, se não tiver seu pai ou a sua mãe próxima. Então ele vai ser criado como se fosse filho. É daí que você vai compreender a dificuldade de Abraão sair da casa e se desvencilhar completamente da parentela. Ele deveria ter levado só Sara, mas ele também leva, porque depois que Terá morre, pai de Abraão, quem é que vai cuidar de Ló? Que é o filho mais velho. Então ele vai dar extensão àquela continuidade de cuidado. Abraão então, logo, consequentemente, por causa desse histórico que eu estou te contando, não vai educar Ló como se fosse seu sobrinho, mas vai cuidar de Ló como se fosse filho, porque Sara é estéril. Então é muito fácil dizer, Abraão não tinha que ter levado Ló. Não se corta laço familiar com profecia do dia para a noite. É um processo e Abraão passou dele, isso é natural. Dentro desse processo de luto, quando Terá, pai de Abraão, ainda é vivo, vamos falar do luto dele agora, ele vai ficar desnorteado, porque o luto é um processo, irmãos, e cada um tem um tempo e ele não é determinado pela psicologia. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada perda é uma perda. E eu não sei por que insisto nesse tema, mas me parece que Deus vai visitar enlutadas nesta noite. E o texto diz que Terá, depois da morte de Arã, qual era o nome do filho que morreu? Arã. Grave isso e repita, por favor. Qual era o nome do filho que morreu? Arã. Depois da morte de Arã, Terá, devastado, porque aquele lugar é um lugar de memórias. Complete aí, aquele lugar é um lugar de... foi ali que ele deu os primeiros passos, foi ali que a mãe dele amamentava ele, foi aqui que ele nasceu, porque era assim. Naqueles dias eram assim. Então aquele lugar está recheado das memórias de Arã, seu filho caçula. Ter que vencer, estando naquele lugar, é muito difícil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a sua geografia. Quando você não consegue vencer a memória da dor, você precisa alterar a sua geografia. Não é sobre fugir da dor, mas é sobre sair do lugar que ela te domina. Não adianta, a realidade é que tem algumas geografias, algumas casas, alguns núcleos familiares, alguns bairros, algumas pessoas, alguns lugares que eles trazem vivacidade à memória da dor. E certamente esse é o caso de Arã. Então o que Arã vai fazer? Ele vai ter uma ideia, Terá, esse é o caso de Terá, o pai dessa família. O que ele vai fazer? Uma mudança imediata e ele leva a família inteira. Ele diz, olha, nós vamos nos mudar, e ele tem uma ideia. Para onde nós vamos? Ele tem uma direção, ele tem um destino. Ele diz, nós vamos sair daqui e nós vamos para Canaã. A ideia dele é maravilhosa. Me parece que Canaã é um lugar de fato de habitação, é um lugar bom para começar de novo. Então ele reúne essa mudança com toda a sua família, com toda a sua casa, e ele aponta o destino. E esse destino é bom. E o texto diz que ele sai daquele lugar em direção a Canaã. Então preste atenção, ele tem uma direção e ele sabe como chegar. Guarde isso nessa noite. Ele tem uma direção, Canaã, e ele sabe como chegar. Faz a mudança, arruma tudo e vai com a família. Levou Abraão, levou Naor, levou a mulher de Naor, levou Sarai, levou todo mundo. Vai a família inteira. Vai a família inteira. Vamos sair da memória da dor, vamos mudar a nossa geografia, vamos começar de novo. A primeira coisa que Deus já está dizendo a alguém aqui é: não lute contra a geografia da dor. Seja humilde para se mudar dela. Existem pessoas que querem usar Deus, sua espiritualidade, o cristianismo e o evangelho como uma ferramenta sobrenatural para vencer coisas que não são vencidas no sobrenatural, mas no humano.
E na área humana, quem age é o humano, não é o divino. Mas o que me impede muitas vezes de ter coragem, de tomar a decisão de sair da geografia da dor? A ideia de que eu tenho que vencer tudo. A ideia de que ninguém me vence, mas eu preciso falar a verdade. Existem dores das quais você não está disposta a vencer agora. E o melhor que você pode fazer é ter humildade para admitir que você precisa sair de lá. Então eu estou dando uma direção clara a alguém aqui nessa noite, pela palavra de Deus. Se você está sob o domínio da dor, no lugar que você perdeu algo que não tem poder para recuperar, não lute com isso, saia deste lugar. Chega de se torturar. Chega de entregar a sua alma à caixa de memórias que deflagram a sua alma, que te tornam vulneráveis, que te destroem por dentro. Eu vou falar rasgado. Para de continuar seguindo as pessoas que ativam a memória da sua dor. Pare de continuar conversando no WhatsApp com pessoas que ativam a memória da sua dor. Pare de continuar visitando espaços que ativam a memória da sua dor. Porque que comumente nós, cristãos protestantes, não temos a cultura da visitação, da sepultura, da lápide, do cemitério. Não é por uma questão de pecado, é por uma questão inclusive de inteligência. Porque eu vou me manter no lugar que ativa a memória da minha dor. Deus está dizendo a alguém: eu estou abrindo um caminho novo. Agora, você precisa ter humildade. Humildade para admitir o que você não venceu, filha. Existem coisas que você não vence sendo orgulhosa. Você só vai vencer admitindo uma fraqueza. Existem coisas das quais nós queríamos poder dizer: eu venci. Mas existem coisas das quais eu não venci. Mas eu não sou uma derrotada, Jesus venceu por mim. Então existem guerras que eu não posso e nem preciso guerrear. Você está me entendendo? Tem gente aqui que está habitando no ralo que suga a sua energia. Decaia, soia. E aí o que Terá vai fazer? Eu não julgo ele. Sinceramente, eu considero a atitude dele humilde e inteligente. Ele vai sair dali e ele tem esse destino, uma direção, e ele sabe como chegar. Mas eu preciso ser franca. Terá chega nesse lugar? Não, não chega. Ele não chega. Você leu comigo. Ele saiu, olha isso. Ele saiu de onde ele estava, lá para casa dos 70 anos, e um pouco mais à frente depois. Morreu com quantos? 205. Então diga para mim, ele teve tempo para chegar onde ele queria, sim ou não? Sim. Vamos falar a verdade, ele teve tempo para chegar onde ele queria, sim ou não? Sim. Mas ele chegou? Não. Chegou não. Agora, por que não chegou se sabia onde queria chegar? Por que não chegou se sabia que caminho percorrer para chegar lá? Não é porque não tinha tempo, não é porque não tinha direção, mas é porque não venceu a área da dor. Olha o que vai acontecer. Arruma as coisas e vai para Canaã. Caminho de Canaã, ele sabe como ir. Só que no caminho, olha que loucura, gente. No caminho, você leu comigo, no caminho, ele vai passar por uma região que carrega justamente o nome do filho que morreu. Qual era o nome do filho? Então, qual é o nome da região? Arã. Não é coincidência, preste atenção. Aonde Arã morreu e foi sepultado, versículo 32 do capítulo 11, foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em? Morreu Terá em Arã, mas ele queria chegar onde? No caminho. Não sei se viagem de um dia, não sei se viagem de 2 dias, não sei se depois de 1 mês, mas no caminho ele vai passar por uma região territorial que leva o nome do seu filho, Arã. E quando ele chega lá, aquele lugar deveria ser apenas lugar de passagem. Guarde isso, porque isso é muito importante. Aquele lugar deveria ser apenas um lugar de passagem. Só que ele vai armar as suas tendas lá. Ele vai desarmar a mudança lá. Eu tenho para mim que esse tipo de coisa, quando você tem destino e sabe onde quer chegar, não acontece do dia para a noite, acontece sutilmente. Acontece da seguinte maneira: não, vamos ficar aqui só essa noite.
Eu tenho para mim que é assim que acontece. Vamos ficar aqui só hoje? Não, agora que a gente já desarmou tudo, vamos ficar aqui só mais hoje. E só mais hoje. E só amanhã. Semana que vem a gente vai. No fim, ele morre lá. Ele viveu lá, ele foi enterrado lá. E ele tinha direção e um destino. E sabia como chegar lá, mas não chegou. Porque no meio do caminho, aquilo que ele quis deixar lá no passado, encontrou ele. Lá na frente. E aí você diz, Camila, de que adiantou sair de lá? Adiantou que ali ele estava tentando. E aonde ele errou? Ele errou num quesito onde nós também precisamos vigiar para não errar. Em que ele errou? Ele repousou no lugar que ele deveria apenas ter. A humildade que ele teve para sair da onde ele estava, faltou depois de ter conseguido sair de lá. Por que faltou? Porque quando você consegue sair de onde você pensou que jamais poderia sair, e aquilo aparece de novo na tua frente, você se sente mais forte. E você pensa, isso não me domina mais. Isso não é mais problema para mim. E o problema que você não sabe é que aquilo ainda é problema para você. Só que não é um problema enquanto você estiver caminhando. Quando você para, você vai perceber que existem vitórias que você só conquista enquanto caminha. Na hora que você para, você descobre áreas das quais você estava vencendo, mas ainda não havia vencido. Olha o que o salmista vai dizer num caminho de vitória para quem tem um destino. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Se ele diz que está chorando, é porque quem está andando não está feliz. Se ele diz que é porque está chorando, é porque quem está andando não está satisfeito. Significa que se está chorando, é porque quem está andando está em sofrimento. Mas olha o segredo, é possível chorar e andar. É possível estar triste e andar. É possível sofrer e andar. É possível ter depressão e andar. Camila, eu estou paralisada porque eu estou tomando remédio controlado porque eu tenho depressão. É exatamente isso. Você tem a depressão, mas não para de andar. Por quê? Porque a depressão não tem você. Enquanto você anda, ela não te tem. Enquanto você caminha, nada do que te faz sofrer tem o poder de te paralisar permanentemente. Pega na mão de uma mulher aí, porque eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Segure a mão dela e diga: dores antigas vão tentar te paralisar. Sacode ela e diz: 2024, você não morre nelas, você passa por elas. Vai passando, vai andando, vai chorando, vai sofrendo, mas vai caminhando. Porque é aquele que leva a preciosa semente andando, andando e chorando. Oh glória! Voltará sem dúvida. Diga comigo assim, ó, sem dúvida. Sem dúvida. Ei. Sabe quem duvida? Quem para. Se tu der a louca. Camila, o que é dar a louca? Ah, você sabe o que é? Hoje mesmo você deu a louca. Você tinha vários motivos para não estar aqui. Várias questões lógicas, inclusive, para não estar aqui. Mas você falou, vou dar a louca. Vou me arrumar, vou meter a cinta, vou meter o salto, vou de tênis. Vou com escova, vou sem escova, vou de gel, eu sei lá. E eu vou. Tua vida está toda resolvida, tua casa está toda resolvida, todas as contas estão pagas, os desafios estão vencidos? Não. Mas é andando que eu vou pagando, Camila. É andando que eu vou vencendo. É me envolvendo que eu vou. Mas tu não está chorando, tô chorando e andando. É chorando e andando. Eu vou me arrumando chorando, daqui a pouco eu estou rindo, daqui a pouco eu paro de rir, eu choro de novo, mas eu vou. Você veio. Então tudo que o diabo quer, presta atenção, tudo que o diabo quer é te paralisar definitivamente. E de que maneira ele pode conseguir isso, Camila? De que maneira ele vai trabalhar contra a minha vida nesse mês de fevereiro ainda? Para que eu fique estagnada. De que maneira? Ele não vai aparecer de chifre, de rabo, não. Quase que eu falei, né? De cauda. Ele vai aparecer com ilusão. Porque a ilusão é a única coisa capaz
capaz de parar alguém que sabe onde quer chegar. Só a ilusão é a armadilha perfeita para parar alguém que sabe onde quer chegar. Eu vou até usar uma aplicação aqui que só cabe para nós aqui. Só cabe no vocabulário português. Mas é só para você entender o que eu quero aplicar. Por exemplo, Canaã, Arã. A dicção tem a mesma terminologia, sim ou não? Sim. Parece, não parece? Só para essa irmã aí entender, faz assim para ela. Parece. Parece. Como é que o diabo faz para te parar? Te iludindo. Como é que ele te faz? Como é que ele faz para te iludir? Se tu é crente, se tu tem discernimento, é difícil. Você não é uma pessoa de fácil tentação. Para ele conseguir fazer o que ele quer com você, ele tem que te iludir. E qual é a maneira dele fazer isso? Ele coloca antecipadamente, ou seja, antes de você chegar no seu destino, algo que parece com o lugar que você quer chegar, que parece com o sonho que você quer realizar, que parece com o consolo que você queria ter. Só que, irmãos, a gente ouve isso desde criancinha, é verdade. Parece, mas não é. E tudo que parece, mas não é, não produz satisfação original. Só produz satisfação superficial. Arã era lugar de passagem. O que ele tinha que ter feito? Não poderia ter se subestimado. Se eu estou fugindo do que me controlava, eu não vou flertar com isso. Você está me entendendo? Agora, o que faz a gente flertar com isso? E agora eu não estou falando de terá, eu estou falando de nós. O que nos faz flertar com o que ainda não vencemos? A lembrança do lugar que saímos faz a gente pensar que já é poderosa o suficiente para seguir sozinha. Agora, a realidade é que não é. A verdade é que tem coisas que você só está fazendo pelo poder do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é a pessoa mais humilde, mais modesta que você vai conhecer na sua vida. Ele faz você querer coisas que ele quer para você como se você quisesse. Estou mentindo? Vou repetir. Ele faz você querer para você coisas que ele quer para você. E ele faz isso acontecer como se você quisesse. Aí você começa a se tornar capaz de coisas que não era. E ao invés de dizer, é o Espírito Santo, você começa a dizer, não é que eu aprendi mesmo? Não é que agora eu sei pregar? Não é que agora eu canto mesmo? Não é que eu tenho poder para expulsar demônio mesmo? E o Espírito Santo está olhando e está dizendo, menina, ele deveria ter passado por Arã, mas ficou lá. Não sei se um dia, 2, eu sei que no fim da vida ele acabou morrendo lá. E é isso que o diabo quer fazer com você. Ele vai antecipar um prévio falso cumprimento de promessa. Ele vai te fazer vislumbrar uma sensação semelhante com o que Deus tem para você. E no momento da dor, irmão, para quem está na seca, qualquer gota de água é fonte. É nessa que muita moça que esperou no Senhor casa errado. É nessa que muita mulher que está quase ganhando o coração do marido para Jesus, divorcia dele, daqui a pouco a outra vai lá e colhe os frutos da oração que é antiga. Plantou. Por quê? Porque ele vem trazendo a sensação de que está concluído. Mas você tem que lembrar que quando você conseguiu sair de onde você saiu, você sabia onde você queria chegar. E não era um lugar que se parece, não era Arã, era Canaã. Era Canaã. Agora presta atenção. Se Arã já é capaz de produzir em você uma sensação boa, imagina se você caminhar mais um pouco. E é isso que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui como resposta clara. Imagina se você caminhar mais um pouco. Você já chegou até aqui, imagina se você insistir mais um pouco. Imagina se você orar mais um pouco. Imagina se você prosseguir mais um pouco. Ah, Camila, mas eu já estou esperando há 5 anos. Quem esperou 5 anos, espera 6. O que é mais um ano? O que é mais um ano? Para quem
sabe aonde quer chegar. Eu vou falar como Deus está mandando em todas as áreas. Deus não quer te dar uma empresa que parece com a que Ele te prometeu. Deus quer te dar um lugar de realização, um lugar que é o que Ele te prometeu. Deus não quer te dar um homem que parece com o homem de Deus. Deus quer te dar um homem que vai ser mais crente do que você na tua caminhada. Deus está dizendo: eu não tenho um falso consolo para você. O que eu tenho para você é de verdade. Caminha mais um pouco. Não durma em Harã. Não arme tenda em Harã. Não tome chá em Harã. Não tome café em Harã. Não converse em Harã. Não faça amizades em Harã. Mete o pé daí. Você sabe onde você quer chegar. Vá um pouco mais além. Lembra a tua irmã, lembra a tua irmã. Diga para ela: você vai chegar lá. Lembra ela, diz: é lá. Agora eu quero que você lembre ela melhor e diga: não é aqui não, é lá. Eu preciso que você traga algumas pessoas à realidade agora. E diga assim para ela: você ainda não chegou não. Fala: vai chegar, mas não chegou não. Ai, Camila, mas é que eu já estou tão bem. E isso é porque tu está no meio do caminho. Faz ela sonhar e diga: imagina quando você chegar. Imagina quando você chegar. Imagina. Então o que o inimigo vai fazer nesse momento da nossa vida? Não subestime nem ele, nem a sua capacidade de discernimento, viu, filha? Vou te falar. Áreas não vencidas. Áreas que eu ainda estou vencendo. Ou seja, áreas que eu ainda estou vencendo não são áreas vencidas. Essas áreas na nossa vida, você não flerta com elas. Você ainda está vencendo o alcoolismo? Então você não degusta o álcool. Porque você ainda está vencendo. Você ainda está vencendo o tabaco ou o tabagismo? Então você não conversa perto de quem está fazendo uso. Porque são áreas que você está vencendo, mas ainda não venceu. Você lembra? Você saiu desse lugar há poucos dias. Há pouco tempo. E já foi uma vitória. Tu já não conseguia rir sem tossir. E agora Deus está restaurando aí o oxigênio do seu pulmão. É só um exemplo, tá? De áreas que eu sei que às vezes as pessoas lutam para vencer. Assim como outras coisas. Você já venceu a pornografia? Não, ainda estou vencendo. Então evita páginas e perfis, mesmo que pessoas estejam mediamente vestidas. Porque uma coisa chama a outra. Você não flerta com áreas que você ainda está vencendo. Terá jamais. Podia ter decidido passar a noite nesse lugar. Vou te falar. Era melhor ter feito um outro caminho que demorasse mais a viagem, mas que ele ia continuar caminhando, do que parar em um lugar que ele sabia que não ia mais conseguir sair de lá. Agora ele sabia disso, Camila? Ele não sabia. Assim como você pensa que sabe, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não, você não sabe. Você não sabe. Você acha que pode, acha que tem, acha que vai, acha que dá. Mas hoje eu trouxe minha profeta nessa casa para te dizer: você não sabe, mas eu sei, você ainda não está pronta. Então em Harã, você não arma tenda. Em Harã, você não faz amizade. Em Harã você não troca contato. Em Harã você não compartilha o WhatsApp. Estou falando da aplicação para os nossos dias. Você não pede dinheiro emprestado para quem mora em Harã. Você não cria nenhuma conexão com quem está em Harã. Você não troca roupa com quem mora em Harã. Você não bebe água com quem está em Harã. Harã você vê e sai correndo. Harã você vê e troca de calçada. Se você vê que o DDD é de Harã, você bloqueia. Se bloqueou e percebeu que a pessoa pegou outro número para te acessar, pega teu número e joga no mato esquecimento. Assim como você não pode acessar Harã, não fique acessível a Harã. Corre de Harã. Porque basta demorar um pouquinho mais e você não consegue sair de lá. Rapaz, 205
200 anos. E ele tinha destino, mas morreu na tentativa do lugar. E esse lugar configura profeticamente exatamente o meio do caminho. Porque não é o lugar original de onde ele saiu e também não é o lugar aonde ele queria chegar. Então, profeticamente, isso configura exatamente o quê? O meio. E por que o meio? Porque o meio é lugar de decisão. É o mesmo tanto que falta para ir para trás, é o mesmo tanto que falta para continuar para frente. É nessa época que vem as ilusões. Quando você está na área da decisão. Ele paralisou, a família ficou lá e a sua lápide, sua morte foi nesse lugar. Agora, não coincidentemente, depois de um tempo da morte do pai de Abraão, em Harã, e está todo mundo vivendo em Harã, porque quando você não chega ao destino que você tinha que chegar, outras pessoas padecem por causa da vida que você não teve. Sabe por que Deus te instiga a viver a obra dele na sua vida? Porque outras vidas dependem do lugar que você tem que chegar em Deus. Então você tem que entender que isso não é só sobre você. Tem gente que se você não chegar, eles também não chegam. Agora está todo mundo tendo que viver a memória da dor de Harã. Agora pensa, se isso já era um problema para Terá, pai de Abraão, imagina o problema de Abraão. Por quê? Porque Terá perdeu um filho, Abraão perdeu um irmão. Só que acrescendo a dor, Abraão perdeu também o quê? O pai na terra que tinha o nome de quem? Do irmão. Então, se era difícil para Terá, imagina agora a situação de Abraão, tendo que viver no mesmo lugar que carrega o nome do irmão, sabendo que nesse lugar também foi sepultado seu pai que queria chegar e não chegou. Emocionalmente falando, psicologicamente falando, isso tem uma pressão absurda sobre a vida de quem está numa terra que não escolheu estar, mas está lá por causa da visão de alguém que não conseguiu concluir. Está paralisado. Óbvio que Abraão é o pai da fé, mas havia nele também motivação necessária para aceitar o convite. Uma das maiores provas de que Abraão não suportava mais ficar nesse lugar é que Deus está falando com ele a primeira vez e ele ainda não o conhece. Segunda, é que Deus chama ele para um lugar, mas não diz qual é o lugar. E sem saber para onde é, ele aceita. Por quê? Qualquer lugar é melhor que esse lugar aqui que eu estou. Então, se eu tenho alguém que vai me ajudar a sair desse lugar, eu vou sair agora. Agora, você também pode olhar para um outro lado. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Imagine se Deus chegasse para Abraão e dissesse assim para ele: Abraão, eu vou te levar para uma terra e essa terra é Canaã. Emocionalmente falando, você acha que ele estava preparado para saber que era Canaã naquela hora do primeiro contato? Não, vai me levar para uma terra que parece com o nome do meu irmão, onde eu sepultei meu pai, a terra que meu pai queria chegar, mas não chegou. Próximo a morrer sou eu também. O estigma da memória fala mais do que a promessa nesse ponto. Porque a promessa é o que eu vou ter de cumprimento. A memória é o que eu tenho. E normalmente aquilo que eu tenho prevalece sobre o que eu quero ter. Então, dentro desse contexto, você imagina Deus chegando para Abraão e dizendo para ele diretamente: vou te levar para uma terra, que maravilha, onde? Canaã. Havia a possibilidade dele dizer: quero não. Mas Deus não falou isso. E por que não falou? Porque Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para conhecer ele. Responda com inteligência. Deus sabia ou não sabia qual era a terra? Ele ia levar Abraão para lá, sim ou não? Sim. Mas por que não disse para ele? São algumas variáveis que nós acabamos de abrir aqui agora. Mas certamente, a mais importante sobre todas elas é que Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã, mas através do caminho até lá para conhecer ele, Deus. Para conhecer Deus. É por isso que não importa onde Deus vai te levar. Abraão é o pai da fé e você também tem que ser alguém que crê. Por quê? Porque quando é Deus que te chama para te tirar da onde você está, não importa para onde Ele vai te levar. A primeira coisa que você tem que agradecer é por Ele te tirar exatamente de onde você está. Segunda coisa, também não importa muito onde Ele vai te levar. E por que não? Porque o mais importante não é aonde Deus te leva, é saber que Ele vai caminhar com você até lá.
A cura vem na caminhada. A libertação vem na caminhada. Os traumas são curados na caminhada. As experiências são vividas na caminhada. A libertação acontece na caminhada. Aí você diz, não, primeiro eu quero saber aonde ele vai me levar. Outrora você sabia onde queria chegar e chegou? Porque não é saber onde eu quero chegar que me faz chegar. É com quem eu decidi seguir que vai determinar não só aonde eu vou chegar, mas como eu vou chegar. Porque existem pessoas que sabem aonde quer chegar, sim ou não? Sim. E chegam, mas chega com a família arrebentada, chega com a empresa caída, chega subornando os outros, e depois pode dizer, cheguei! Chegou, mas o nível de arrebentação que deixou para trás. Então não é só sobre chegar, mas é como chegar. Chegou e chegou bem. Chegou e chegou com a família. Chegou e chegou sem destruir ninguém. Chegou e chegou sem aceitar suborno. Chegou e chegou sem se vender. Chegou e chegou sem vender a alma. Chegou e chegou sem humilhar. Chegou e chegou sem destruir. Chegou e chegou na bênção. Chegou e chegou na paz. Chegou e chegou levantando altar. Chegou e chegou engrandecendo o nome de Deus. Chegou e chegou mais íntimo de Deus. Chegou e chegou mais amigo de Deus. Chegou e chegou bem relacionado com Deus. Segure a mão de alguém aí agora, segure com força e diga, você vai chegar, e vai chegar melhor do que saiu de lá, vai chegar abençoado, restaurado, renovado, motivado, cheio de experiência, vai chegar sendo amiga de Deus, vai chegar mais santa, vai chegar mais ungida, vai chegar, vai chegar, você vai chegar com teus filhos, vai chegar com a tua casa, vai chegar como Samuel, vai chegar dizendo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia, aleluia. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Feche os olhos por alguns instantes, converse com o Espírito Santo sobre essa palavra. Porque não sou eu, mas o Senhor dizendo na sua palavra, vai comigo que você vai chegar, aceita meu convite que você vai chegar. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Feche os olhos e ouça o Espírito Santo de Deus dizendo, eu vou contigo, nós vamos juntos, sem ilusão. Meu Deus, Deus está mandando eu repetir isso. Eu vou contigo, nós vamos juntos, sem ilusão. Eu vou contigo, nós vamos juntos, sem ilusão. Nesse caminho você vai me conhecer mais. Você vai aprender orações mais intensas. Nesse caminho eu liberto. Nesse caminho eu renovo. Nesse caminho eu restauro. Nesse caminho eu te ensino. Nesse caminho você escreve canções novas. Neste caminho eu te dou livros. Neste caminho eu te promovo.
Neste caminho eu te unjo. Neste caminho eu digo: tu és meu, tu és minha. Neste caminho nossa aliança se fortalece. Tu vai andar comigo e vai me conhecer de tal maneira que chegar já não será mais o importante, mas como Moisés, tu vai valorizar mais a minha presença, mais a minha presença do que o lugar, mais a minha presença do que o que eu te prometi, mais a minha própria... Confia em mim, diz o Senhor. Vamos sair desse lugar hoje. Vamos sair da geografia da sua dor. Veja, escute. Escute isso, escute isso. Eu não quero desonrar a memória de quem tentou chegar antes de você. Não, pelo contrário. Essas pessoas te adiantaram o caminho. Sim ou não? Mas o sonho dos seus pais, sejam eles quem forem, é sempre que você chegasse mais longe que eles. Pode ter certeza, você pode ver isso pelas mães e pais presentes hoje aqui. Você não quer que seus filhos cheguem aonde você chegou, porque você já chegou. Você quer pavimentar o caminho para que eles cheguem mais longe. A alegria de uma mãe que não se formou em nível superior é poder pagar a faculdade de um filho. Ela sente a realização, mesmo sem estar formada. Quando ela vê o menino com canudo na mão, ela diz: oh meu Deus. Ela não diz: meu filho venceu. Ela diz: eu venci. Então assim, você tem que entender nessa noite uma coisa. Existem pessoas que realmente foram maiores do que você, mais fortes do que você, mais inteligentes do que você. E quando você ativa essa memória e lembra que você conheceu pastores mais ungidos do que você, mulheres de Deus com mais fluxo de oração do que você, mas você olha para trás e em algum momento da vida deles você vê que eles não chegaram aonde poderiam ter chegado. Você pensa assim: poxa, se fulano não chegou, como é que eu vou chegar? Só que tem uma diferença entre Terá e Abraão. Apesar de Terá ser inteligentíssimo, porque ele decidiu por conta própria ir a Canaã, e prova-se que Canaã era um lugar bom para ir, porque depois Deus decide levá-lo para o mesmo lugar. Ele não chegou, mas Abraão chegou. E por quê que um chega e outro não chega? Porque a diferença, eu já disse e repito, não é saber aonde eu quero chegar, mas é a companhia que eu escolhi para me levar até lá. Agora vamos aqui. Ao longo do processo de viagem, Terá, haja vista que era da terra de Ur dos Caldeus e tinha todo um segmento de idolatria. Terá não tinha um Deus, Terá tinha vários deuses. Abraão vai ter que renunciar a tudo isso. Deixar casa e parentela não é deixar simplesmente Ló para trás. Deixar casa e parentela é deixar tudo, os deuses dos seus pais. Deixa a ideologia que você conheceu. Quando ele faz isso, ele está abrindo mão desses ídolos em prol de um único Deus. Mudou a companhia na viagem, mudou ou não mudou? No caminho do pai de Terá, de vez em quando ele tinha que parar para poder levantar uma imagem dessa, acender um incenso, uma água, uma comida, alguma coisa, porque eles serviam a muitos deuses. Só que na troca da chamada de Deus a Abraão, trocou-se também o segmento da companhia. Os deuses ficam para trás e agora um só Deus vai com você. Agora você vê que realmente quantidade não é relevância. Às vezes quantidade é só volume. Abraão troca todos esses por um único. E chega ou não chega? Então veja, Deus está dizendo para mim e para você: troque as ideias, os factoides de tudo que alguém já colocou na sua memória e confie tão somente na minha palavra, porque você conheceu gente antes de mim que era mais inteligente do que você se considera, aparentemente mais capaz do que você julga ser, mas não chegou aonde sabia o caminho para chegar. Você não tem, de fato, tudo que julga que tem, e isso não vai ser problema nenhum.
Porque diferente de todos os que vieram antes de você, você decidiu escolher uma companhia diferente para caminhar. Você disse, eu vou com Deus. E isso será o suficiente. Deus está mandando eu dizer isso para alguém aqui. Ele está dizendo, nesse caminho, eu e você somos o suficiente. Literalmente, quando o culto acabar, olhe para sua irmã e diga assim para ela, vai com Deus. Vai com Deus. Camille, vai ser o bastante? Vai ser o bastante. Vai com Deus. Camille, se eu for com Deus, eu vou chegar? Vai chegar. E quando perguntarem para você, como é que você chegou aqui? Primeira coisa que você vai dizer, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Como é que você fez faculdade? Se você trabalhava arrumando casa, foi Deus. Como é que você abriu uma empresa? Foi Deus. Como é que você comprou casa aqui? Foi Deus. Como é que você conseguiu se tornar cidadão? Foi Deus. Antes de jurar a bandeira, eu jurei a minha fé ao Deus de Israel. Foi Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é o destino de tudo. Mas ele nunca disse, eu sou o destino. Todavia, ele usou boa parte do seu ministério. Em uma ocasião, ele não disse, eu sou o destino, mesmo sendo. Ele disse, eu sou o caminho. A maioria das pessoas que não alcançam felicidade verdadeira, não alcançam, por quê? Porque elas agendam a felicidade para o dia que conseguir chegar. Quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir a escritura da minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu me tornar cidadã, quando eu tiver meu green card, aí eu vou ser feliz. Aí você passa a vida inteira sofrendo para um dia conquistar uma coisa e no outro dia perder a efusão daquela alegria, porque depois que conseguiu, acabou. Não é? Agora, experimente fazer do caminho a felicidade. E na hora que tu estiver limpando aquela casa com um sorriso no rosto, alguém perguntar, tá rindo de quê? Já teve vitória? Aí você vai dizer, não, mas fazer o caminho com ele está sendo prazeroso demais. É o caminho. Quando Israel, e eu encerro aqui, quando Israel teve o mesmo destino, que era chegar em Canaã, por cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, depois de 400 anos de escravidão e de silêncio, Deus se manifesta a Moisés, vai libertar o meu povo. Moisés levanta, vai libertar o povo, tira do Egito. E ele está levando esse povo todo para onde? Canaã, a terra que mana leite e mel, terra de cumprimento de promessa. Aí veja, quando eles estão no caminho, olha o que vai acontecer no caminho. No caminho, durante o dia, Deus é uma coluna de nuvem ao redor do arraial, guiando. Imagina, isso é Deus pessoalmente entre eles. Durante a noite, a nuvem se transforma em coluna de fogo. E Deus vai iluminando o caminho e cercando eles. Mas o que acontece? Irmã, tem coisas que só acontecem no caminho. É por isso que crente não agenda culto de ação de graça quando acontece. Ele já começa a fazer alguns antes de acontecer. Porque o caminho é mais interessante do que a chegada. No caminho, Deus faz maná descer do céu. A agricultura celestial fornecendo os humanos na terra. O que é maná? É algo que só Deus poderia trazer. No caminho ele faz água sair da rocha. No caminho ele faz azeite brotar da pedra mais dura. No caminho ele sopra o vento no mar, para que no outro lado ele use o cajado para abrir. No caminho a roupa não acaba. No caminho, eita, tem gente aqui no caminho que já viu essas coisas. A roupa que você queria entrou em promoção quando você estava com dinheiro na mão. A roupa que você usa é tão bonita e alguém diz, que roupa linda. Ninguém sabe que a roupa é velha, beça. É que no caminho ele vai renovando, vai te deixando bonita. Tu tá numa prova terrível, mas o caminho com ele faz tudo parecer melhor. No caminho ele vence os inimigos sem espada, sem escudo e sem lança. No caminho ele vai adiante de ti. No caminho ele abre porta, ele fecha a porta. No caminho ele traz carne para você comer. No caminho você tem desejo de um doce, ele faz bater na tua porta. Entre
prego doce eu estou mentindo? Eu estou contando mentira aqui? No caminho, conta que você não tem dinheiro para pagar, aparece e paga. É no caminho que você conhece Deus. É no caminho que você vive intimidade com Deus. É no caminho. Aí nesse caminho, o povo só pensava na chegada. Ouça-me. O povo está vivendo isso tudo no caminho, pastor Célio, mas só pensa na chegada. Quem está me ouvindo, diga amém. O povo está vendo maravilha no caminho, mas só pensa na chegada. E isso vai fazendo eles desvalorizarem o caminho. Posso te falar? Na chegada, eles não vão ver metade do que eles viram no caminho. Na chegada Deus não abre mar, na chegada não tem maná, na chegada não tem coluna, na chegada não tem nuvem, na chegada não tem roupa que não rasga. Na chegada as roupas começam a gastar. Na chegada Deus não manda mais maná não, agora tu tem que plantar, tu tem que colher, porque chegou. Mas no caminho, esquece. Não, fala aí. Tua vida com Deus, se resumisse a chegada, ia ser muito insossa. Água de salsicha. O que faz você ser essa feijoada, esse mocotó todo, foi o caminho. Quando uma pessoa vê aonde você chegou e pergunta assim, como você chegou, ela não quer saber do dia que você chegou. Ela quer saber tudo que você percorreu para chegar até ali. Isso é que torna as histórias interessantes. Imagina Jesus nascendo e um bebê indo para a cruz. Ninguém ia se comprometer a esse evangelho. Não ia. São os 3 anos e meio depois dos 30 de vida que incorporam e trazem todo o significado da história que nós nos rendemos hoje. Entende? E você está agendando tua felicidade. O Senhor está dizendo, você diz quando eu voltar para o Brasil. Quando eu conseguir mandar $2.000 por mês. Quando... Jesus está dizendo, menina... E quando tu chegou aqui, nem casaco tu tinha. Olha onde você está. Lembra de mim no caminho, que isso vai te dar força para acordar no outro dia e caminhar mais um pouco. Agora, esse povo só olhava para a chegada, E quem só olha para a chegada não desfruta do caminho. Resumindo, esse povo virou Deus no caminho, perturbou Deus no caminho, se rebelou contra Deus no caminho. Deus fez o quê? Rebentou com esse povo todo. Uma viagem de 40 dias durou quanto tempo? Para quem sabe onde chegar, mas não sabe desfrutar enquanto caminha, o que era para ser meses, vira anos. Porque Deus não deixa chegar no destino quem não valoriza Ele no caminho. Quem não valoriza Deus no caminho, não conhecerá a chegada. Sabe por que Deus deixou passar 40 anos? Porque era para a geração morrer naquele deserto. Porque Ele falou que só ia entrar a geração de Josué e de Caleb. 2 jovens que decidiram, enquanto todos reclamavam da terra, eles decidiram. Enquanto todo mundo disse, nós nunca vamos chegar, eles disseram, como pão nós os devoraremos. Bora para cima, motivados, guardaram o ânimo. Resultado, eles entram na terra. Josué reparte as terras, Caleb é abençoado, gerações são abençoadas e a promessa que Deus fez a Abraão se cumpre nesse dia. Agora, olha que coisa interessante. Imagine que você é um neto de Josué ou um bisneto de Caleb. Aí imagina que você cresceu ouvindo seus pais dizerem assim num café. Alguém diz, Camila, ele não tomava café, mas a história é minha. Imagine num café da tarde, os pais dizendo, lembra aquele dia que a gente passou com os pés enxutos? Foi demais aquele... Lembra que a gente viu baleias nadando do nosso lado? E a gente... Aí eu imagino os filhos ouvindo isso. Lembra quando vovô, ou bisavô, ou tataravô, Josué, ficava na tenda depois que Moisés... Imagina eles ouvindo falar de Moisés. Imagina eles crescendo e alguém perguntando, e aonde sepultou Moisés? E as pessoas dizendo,
Ninguém sabe, porque Moisés era tão de Deus que o Senhor tomou e escondeu o seu corpo. Rapaz, você imagina, eu ia pegar uma cadeira, botar na porta do papai Caleb, na porta do tataravô Josué, e eu ia falar: vovô, conta aí aquela história que tu contou de novo. É verdade que a rocha deu água? Deu, meu filho, e a gente bebeu. E a pedra deu azeite? Verdade. É verdade que descia um negócio chamado maná e vocês conseguiam fazer bolo, biscoito? É verdade. E o que era maná? Maná era uma coisa que Deus mandava só pra gente. Não, esquece. Minha bisavó foi sobrevivente de guerra, morreu com 105 ou 109 anos. Não temos a certeza exata porque tivemos que fazer uma previsão da sua certidão. Entre 105 e 109 anos. Ela era tradutora, recebia algumas pessoas no aeroporto, ela era polonesa. No Brasil chamamos ela de Laura a vida toda, mas o seu nome era Wenceslaw Starewski. Sim. E aí o que acontece? Eu me lembro de muitas vezes chegar da escola e não tirar nem o uniforme, me sentar no banquinho, porque as pessoas não têm muita paciência para ouvir idoso, mas eu amava ouvir minha avó, minha bisavó. E aí eu sentava e eu dizia: avó, me conta uma história hoje. E ela não precisava contar a história de ninguém. Tudo que ela falava foi que ela viveu. E quando você conta uma história que não é dos outros, mas é sua, o olho de quem está ouvindo brilha. Porque você não conta do que ouviu, você conta do que... E ninguém conta melhor a sua história do que você. Ninguém conta melhor a sua história do que você. Eu amava ouvir minha bisavó contando a história. Porque minha bisavó contava de um jeito que só ela podia contar, porque a história era dela. Então veja, quando você honra Deus no caminho, quando você não espera chegar para decidir, mas decide no caminho, você vai chegar. E o mais maravilhoso não é ter chegado, mas é ter o que contar. Que você fez e viveu para chegar. Então o que Deus está te falando aqui nessa noite? Se alegra comigo no caminho. Me honra no caminho. Lembra das memórias e das promessas que eu te fiz? No caminho. De tal forma que você não vai precisar esperar chegar para ser feliz. Amanhã é domingo? Amanhã é domingo? Amanhã, hoje, você já vai voltar para casa lembrando de tanta coisa. Às vezes você gasta tempo ouvindo demais a história dos outros e Deus está dizendo: podia contar um pouco do que eu já fiz na sua. Nesse caminho eu já fiz coisa por você, hein, meu filho? Nesse caminho já te ajudei, hein, minha filha? E você está aí dizendo: o Senhor me desamparou. Te desamparei? Se não fosse eu, você não ia conhecer a América nem pela televisão. Lembra de mim no caminho. Porque quem não honra a Deus no caminho, não chegará. E se chegar, não terá o que se alegrar na chegada. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fique de pé do seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Abraão chegou. Abraão chegou. Complete aí para mim, por favor. Abraão chegou. Abraão chegou. Aí olha o que aconteceu. Quando ele chegou, ele ergueu um altar. Ele não armou a tenda. Ele não foi fazer uma comida. Ele não foi tomar banho. Coisas que a gente costuma fazer logo que chega. Sim ou não? Sim. Chegou de viagem, a primeira coisa que quer fazer é tirar a roupa, tomar um banho, comer alguma coisa. Não é? Ele não foi tomar banho, não foi comer. Não desarmou as tendas. Quando Abraão chegou, a primeira coisa que ele fez, você pode ler depois em casa melhor no texto, levantou um altar. Deus tinha dito para ele o quê? Vou te levar para uma terra. Qual era a terra? Canaã. Pronto, Deus cumpriu. Só que quando Deus viu que ele chegou lá, e em vez de ir tomar banho, comer, se alegrar, fazer qualquer coisa, ele decidiu erguer um altar. Aí Deus aparece para ele naquele altar.
E aí Deus vai dizer para ele o quê? Agora Deus vai dizer para ele, eu falei que ia te dar essa terra e essa terra é sua, mas agora, peregrina, vou te levar para percorrer essa terra. Ou seja, era para você ter morado ali. Mas o que Abraão fez agradou tanto Deus, que Deus decidiu ampliar o patrimônio dele. Que é isso, Deus está dizendo, se você, ao chegar no lugar que eu disse que você chegaria, se a primeira coisa que você fizer for honrar o meu nome, a primeira coisa que eu vou fazer, diz o Senhor, é estender a promessa, é ampliar o lugar da tua habitação. Então, meu conselho para você nessa noite é, eu sei que você vai chegar, porque Deus falou isso para a gente no início do culto. Quando a gente virou para a irmã, a gente disse o quê? Você vai chegar. Mas o meu conselho para você é, quando chegar, antes de chamar os outros para ver tua casa, antes de fazer churrasco, antes de comprar roupa nova para comemorar, primeiro, ergue um altar. Dá glória para Deus. Anuncia o nome do Senhor nesse lugar aí, ó. Que Ele te colocou. Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Quero fazer algo aqui agora antes de devolver o microfone. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão quem sabe aonde quer chegar. E eu vou te ajudar agora. Porque às vezes a gente tem tanto a percorrer que já nem sabe onde quer chegar. Então eu vou te ajudar. Mire. Foque a mente agora num lugar que promove o estreitamento do seu relacionamento com Deus. Pense agora em coisas que glorificam primeiro a Deus e não a você. Vamos lá. Uma vida devocional mais ativa glorifica a Deus, sim ou não? E quem é o maior beneficiado? Você, porque Deus não precisa de nada. Quando você ora mais, quem é abençoado não é Deus, é você. Quando você jejua, você acha que Deus é abençoado? Quem é que é abençoado quando jejua? Quem é que ganha poder contra o pecado? Você. Então pense em coisas que fazem você conhecer melhor a Deus. Por quê? É nessa busca de conhecer melhor a Deus que você consegue o combustível para chegar aonde Deus quer te levar. Então, quando eu disser 3, eu quero que você tenha em mente um lugar, seja físico ou seja espiritual, que você quer chegar em 2024. Não é em 2025. Eu estou dizendo algo direto aqui para você. Estabeleça um prazo. Porque se você não souber como e aonde você quer chegar, Satanás vai te iludir facilmente em qualquer lugar. Pense aí agora. O que você quer e o que você precisa para esse ano? Mais intimidade com Deus? Camila, eu sou muito ruim de devocional. Eu quero ser uma pessoa mais constante espiritualmente. Camila, eu quero que o jejum se torne uma constante na minha vida. Eu quero jejuar 2 vezes por semana, pelo menos, toda semana. 1 vez por semana. Se você tem algum objetivo espiritual que você... Não é porque eu estou falando, por favor, use a mente. Não é porque eu estou falando, é porque você reconhece, ó, essa área está prejudicando todas as outras áreas da minha vida. Se você reconhece isso, pense nisso agora. Pense no quarto, na sala, no lugar que seria o lugar potencial para você orar todos os dias. Pense no lugar onde você precisaria ler a Bíblia. Eu quero que você imagine isso na sua cabeça agora. Agora não, Camila, graças a Deus essa parte está resolvida. Eu sou uma pessoa ativa no meu devocional. Eu não sinto que isso é meu problema hoje. Mas tem alguma coisa fisicamente, Camila. Uma coisa física, só pode escolher uma, ok? Tem que ter foco. Eu não estou dizendo que é para a vida inteira, eu estou dizendo que é para 2024. É para quando acontecer você lembrar desse culto e falar, Deus falou que nesse ano Ele ia fazer e Ele fez. Então eu quero que você pense uma coisa, para não se perder nela. É espiritual, presente espiritual. Não, Camila, a minha situação é material. Eu estou com um problema na justiça e o lugar que eu quero chegar é causa ganha. Talvez você está com um processo correndo lá no Brasil e você depende de que esse processo se encerre lá para acontecer alguma coisa aqui. Então você vai apresentar isso ao Senhor, se esse é o ponto importante.
Não, Camila, eu estou com uma situação na minha vida conjugal. E eu tenho que resolver esse ano. É esse ano. E eu não sei nem por onde começar. Então você vai trazer a imagem do seu marido. Você vai trazer a mentalidade do seu casamento. E vai apresentar isso. Escolha uma coisa. Camila, meu problema é uma enfermidade crônica. O lugar que eu quero mais chegar em 2024 é o lugar da minha cura. O lugar da minha cura. Eu tenho um diagnóstico, Camila, que o médico falou que não tem cura. E o que eu quero em 2024 é chegar no lugar da minha cura. Vá fechando os seus olhos e pense o que você deve escolher. Pense o que você deve escolher. Camila, eu renuncio qualquer coisa para mim. Porque o que eu quero é a salvação de alguém que eu amo muito. Então eu quero chegar em 2024 no lugar de celebração de uma alma que eu tenho muito apreço e que eu quero para Jesus mais do que tudo. Então você vai apresentar essa alma. Agora, de olhos fechados, me ouça. Tem que ser uma coisa só. Você ainda vai conquistar muita coisa nesta vida, mas Deus escolheu este culto para você conquistar algo neste ano. Pense uma coisa só, eu vou te dar um tempo, porque eu sei que não é fácil escolher. Não escolha só o que é urgente, escolha o que é mais importante. Feche os olhos, esforce-se agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja reunida nessa noite de encontro. Certamente foi o Senhor que separou este dia para que aqui estivéssemos. Nós nos submetemos à tua palavra como Abraão. E nós queremos nos render à tua vontade para chegar aonde precisamos chegar, aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Nós queremos neste caminho aprofundar o nosso relacionamento contigo. Mas há um ponto de destino final, há um lugar que até dezembro deste ano, de 2024, se o Senhor não vier arrebatar a sua igreja, nós queremos chegar em dezembro e dizer: eu cheguei, Deus me deu a cura, Deus me deu vitória no processo, Deus me deu a salvação desse ente querido. O Senhor fez aquilo que só o Senhor podia fazer. Coloca essa vitória na nossa boca, coloca esse louvor em nossos lábios, coloca esse cântico no nosso coração. Ainda este ano, nós colocamos essa causa em tuas mãos para este ano. E que neste caminho possamos te conhecer mais. Não queremos ser felizes quando isto acontecer. Queremos ser felizes enquanto caminhamos para este lugar. Faça isso para a glória do teu nome. Nós nos diminuímos, nós desceremos e nós testemunharemos. Nós fazemos uma aliança contigo nessa noite. Nós vamos testemunhar e não vamos dizer foi a minha inteligência, foi a minha prudência. E não vamos dizer foi a minha inteligência, foi a minha prudência, foi a minha oração. Não, nós vamos dizer foi o Senhor quem fez isso, foi o Senhor quem fez isso, foi o Senhor que me fez chegar até aqui, foi o Senhor quem me deu esta vitória. Nós vamos glorificar o teu nome. Então somente o teu nome, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém. Grave esse dia na sua agenda. E quando o Senhor fizer, ainda este ano, escreva. Porque você vai dizer, como disse aquela mulher que não podia dar luz a filhos, e Eliseu entrou em sua casa, a cabo de um ano, Deus vai fazer algo na sua vida que só Ele podia fazer, e você vai lembrar desse dia. Amém ou não amém? Segundo motivo de oração, e eu encerro. De pé como estamos. Quem estiver sentado, se levante. De pé como estamos. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão. Preste muita atenção. Só vai levantar a mão quem reconhece que sabe onde quer chegar, sabe o que Deus quer fazer, mas se desviou do Senhor no caminho. No caminho tu escorregou,
No caminho tu se desvencilhou da única companhia que te garantia chegar da presença do Espírito Santo. No caminho você esfriou. No caminho você não frequenta mais igreja. No caminho você não dobra mais joelho. No caminho você não ora mais. E hoje você quer usar essa noite para erguer um altar e para dizer assim: Senhor, eu quero voltar. Eu quero aproveitar a atmosfera desse culto, esse lugar onde eu recebi a palavra. O Senhor falou comigo. E não é Camila não, tá? Isso aqui não é entre eu e você não. É entre você e Deus. Eu só estou aqui organizando porque Ele mandou. Se hoje aqui você reconhece que você precisa reconciliar com Jesus, usar essa noite para dizer: eu tenho que zerar aqui a minha vida, eu tenho que começar de novo. E eu vou começar fazendo um concerto com Deus. Se você reconhece que esfriou e que nesse tempo se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você nessa noite com a igreja, para que você entregue sua vida a Jesus, para que você reconcilie com o Senhor. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se você estiver aqui nesse culto, você vai levantar a sua mão e eu vou orar por você. Somente isso. Somente isso. Camila, Deus falou comigo, eu tenho que fazer um concerto com Deus. Não é porque eu estou falando não, é você. Você chegou a essa conclusão diante do que você ouviu. Você não quer ter o fim de Terá. Você quer ter o fim de Abraão. Você quer chegar e quer chegar bem. Mas você reconhece nessa noite que sem Jesus você não chega. E se chegar, não vai chegar bem. Só Jesus é esse caminho. Camila, mas eu tenho que resolver um monte de coisa na minha vida. Primeiro eu vou resolver, depois que eu resolver eu vou. E é por isso que tu não vem. Porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Camila, mas como é que eu vou? Eu estou no rolo. Você vai levantar a mão, você e o teu rolo. Camila, mas eu estou num vento. Levanta a mão, você, o vento, a tempestade. Camila, eu tenho um monte de BO para resolver. Coloca os BO tudo no altar. Porque Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E ele não disse: eu vos julgarei. Não, irmã, sabe o que ele disse? E eu vos aliviarei. Tem um processo aí na tua vida. Mas quer voltar para casa hoje, deitar na cama e saber assim, ó: se a trombeta tocar, eu subo com a igreja? Quer sair daqui hoje com a certeza de que teu nome está escrito no livro da vida? Tem que reconhecer Jesus como Senhor. Camila, eu vou ter que levantar a mão? Vai, e eu estou sendo legal com você. Só estou falando para você levantar a mão, porque aí eu vou reconhecer isso como sua confissão pública de fé. Porque foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse. Mas aquele que se envergonhar de mim, veja, a maioria das pessoas que não fazem uma aliança com Deus, não é porque não amam, é porque sentem vergonha. Mas Camila, o que eu faço se eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha até de Deus. Deus está dizendo: mas eu não tenho vergonha de você. Eu estava lá quando você pecou. Eu estava lá quando você desviou. E eu estou aqui, consciente do que você fez, para dizer que eu te amo apesar de você mesmo. Então você tem que entregar seu caminho ao Senhor e confiar nele de novo, porque você só vai chegar lá e só vai chegar bem se levar Jesus nesse caminho. No 3, eu sou de uma igreja aqui perto, Camila, posso levantar a mão para receber oração? Não! Não é com você que eu estou falando. Estou falando com quem sabe que se afastou, que esfriou, já foi um frequentador de igreja, se desviou. E hoje Deus está falando: é noite de concerto. É noite de você entregar a tua vida no altar. Talvez você sempre frequenta e nunca decide. E Ele está dizendo para alguém: é noite de decisão. No 3, você vai levantar a mão. Eu conto 1. A igreja fecha os olhos e comece a orar. Comece a orar. Deixe alguém bem à vontade agora. Eu conto 2. A igreja ora mesmo. O Senhor repreende toda a covardia, toda a timidez, toda a vergonha, tudo aquilo que quer acusar ela, toda a condenação cai por terra agora. Você é livre para tomar sua decisão. 2,5. Camila, é comigo que Jesus falou: essa é a minha noite.
É a sua noite? 3, levanta a tua mão para eu te conhecer e mantenha ela estendida. Isso. Levante a sua mão. Se você é crente e tem uma mão estendida do seu lado, ligue-se a ela agora em oração. Bota a mão em volta do ombro dela. Ninguém sozinho. Aonde houver um crente em Jesus que estiver vendo uma mão estendida, ore com essa pessoa agora. Ninguém sozinho agora. Tá vendo uma mão estendida? Vai lá orar com ela. Ninguém sozinho agora. Vai agora lá. Ninguém sozinho. Dá uma olhada lá atrás, vê se tem alguém sozinho. Eu não quero ninguém sozinho agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos 20 almas rendidas diante do Senhor nessa noite. 20 pessoas decididas. Ore com elas agora. Senhor, recebe essas almas, perdoa os seus pecados, recebe elas na tua presença, escreve o nome delas no livro da vida, torna a dar alegria da salvação, enche elas do gozo do teu Espírito Santo. Como igreja, nós oramos agora por elas e te pedimos: cumpre o que tu disseste que faria. Tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, a salvação das suas almas, em nome de Jesus. Elas vão chegar debaixo do sangue de Jesus. Elas vão chegar revestidas de poder. Elas vão chegar em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Diga amém. Eita glória. Meu Deus, dê um abraço nessa pessoa aí. Dê um abraço nela. Abrace ela apertado, abrace ela. Essa vida que você orou agora, dá um abraço nela, dá um abraço nela. Abraça ela bem apertado. Jesus, que coisa linda. Meu Deus. Isso. Ai, Camila, calha a boca que eu quero ir embora. Quer ir embora, vai na paz, minha filha. Só não me obriga a terminar o culto aqui, porque acabou pra você. Porque lá no céu a festa começou agora. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. E a igreja faz festa com o céu. Aleluia. Quem é do aleluia, dá aleluia. Quem é do glória a Deus, diga glória. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. É maravilha. Meu Deus. Deus vai fazer isso lá na tua casa. Alguém vai orar por uma pessoa quando ela entregar a vida para Jesus lá na tua casa. Posso ouvir um amém? Grita para quem está do teu lado: você vai chegar. Não, grita, diz: você vai chegar. Vai chegar. Vai chegar melhor do que nunca, mais cheia do que nunca, mais revestida do que nunca, mais alegre do que nunca. Eita glória. Aplauda ao Senhor. Dê a melhor salva de palmas que você puder, a melhor. Eu vou me unir aí, ó, a melhor. Chegar em casa bem hoje. Quando alguém falar: o que houve? Você vai dizer: eu descobri que eu vou chegar. Ué, mas você ainda não chegou, por que você está alegre? Você vai dizer: eu descobri que o caminho é tão bom quanto a chegada. Amém. 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 Senta devagar para não pecar. Senta devagar.
Tiraram as cadeirinhas das irmãs, tadinha. E eu queria... Senta no colo aí da irmã que Deus vai te dar vitória. Ai, que Deus vai te dar vitória. Aguenta esse fardo aí que é leve e esse jugo que é suave. Isso. Aleluia! A gente está recolhendo o nome de quem entregou a vida para Jesus? A gente está? Então eu vou pedir uma gentileza para facilitar as minhas irmãs. Quem está anotando o nome? Quem é de anotar nome? Então nós vamos fazer assim, ó. Ali, ó, tem uma ali. Tem essa aqui. Levanta aí você, me ajuda aqui. Aonde tiver aquelas que fizeram uma aliança hoje, levanta a mão de novo, levanta a mão de novo. Ó, fica com a mão assim, ó. Fica com a mão assim. A gente precisa de mais gente para anotar o nome, que isso tem que ser rápido, tem que ser agora. Os obreiros que estão lá atrás, pega um papel. É só nome zap. Só nome zap. Não precisa preencher tudo aí hoje. É nome zap, que no zap a gente pega o restante por cada hora. Nome zap. Podia ter mais gente entregando mais papel e mais caneta. Que eu não quero perder essas ovelhas do aprisco. Eu já estou com vontade de descer e anotar meia dúzia de nome. Você não me irrita não, que eu sou colérica. Comigo tudo é para ontem. Ó, do lado de cá não tem ninguém. Tem ninguém ainda. Já quero tacar o microfone em alguém. Me segura, Jesus. Isso. Cadê? Quem fez uma aliança com Jesus desse lado aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Ó, do lado de cá tem 4. Isso, já escreveu? Escreve aí teu nome e teu zap. Do dela. Uai, eu também? Eu escrevo. Bota na cesta de oração que eu estou precisando. Botou? Isso. No meio aqui, alguém que ainda não deu. Camila ainda não deu. Ai, Camila, mas tem que dar um nome e o zap. Tem, menina, porque no caminho o melhor são as conexões que a gente faz. Você acha que eu estava aqui se eu já não tivesse me conectado a um monte de gente de Deus? Tem dia que tu não tá boa não, se tu não tiver conectado a alguém, tu não só fica parado em Arã, como tu muda o destino e vai parar em Arã. Entendeu? Camila, bota o número aí certinho. Pastora Michele, me lembra de mandar um áudio na linha de transmissão ainda hoje. Vou dar-lhe um grito amanhã no teu ouvido. Vou dizer, levanta, já confundiu o inimigo, age. Acorda, reage, vai passar uma mão molhada nesse cabelo. Vai tirar esse pijama. Vai botar uma água de café no fogo. Camila, eu não tomo café, eu vou gritar, vai amadurecer esse paladar. Então bota teu zap aí direitinho. Tá faltando alguém? Camila ainda não conseguiu um papelzinho para escrever. Levanta a mão que a gente leva aí rapidão. Todo mundo pegou? Camila, eu não botei meu nome em papel nenhum. Levanta a mão. Pegou geral? Só falta ela? Pronto. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aleluia. Maravilha. Anotou tudo? Show? Vocês arrebentam, vocês são demais. Vamos dar uma palma e meia. Calma. Uma palma e meia para essas irmãs. Que elas são. É assim, ó, quando eu disser 3, vocês vão fazer assim, ó. Uma palma e meia. É 1, é 2, é 3. Isso, uma palma e meia para elas. Você larga de ser egoísta. Vamos dar uma palma de verdade, porque Deus é maravilhoso na sua terra. Bichinha correr igual formiguinha. Deus abençoe. Vossa obra não é vã no Senhor, viu? Tem uma recompensa. Deus abençoe. Me empresta esse livro aqui, pastor. Eu fiz um negócio que eu nunca fiz em todos os anos de América que eu venho para cá. Isso, olha aí, achou, estava do teu lado. Eu nunca trago material para a América, nunca, porque eu já tenho uma loja online e eu trabalho com ela lá, no Brasil. Mas, nessa vinda para cá, Jesus queimou o nosso coração para a gente trazer um material. E a gente tem vários materiais, mas eu só trouxe 2. 2 tipos. Você acha que eu trouxe só 2 livros? Se bem que está acabando, eu acho que só tem 2 caixas aí fora, né? Só 2. Então, preste atenção. Eu trouxe o Dia a Dia com o Spurgeon. Você vê que é um livro pesado. Eu trago de acordo com todo o procedimento da alfândega e da Receita Federal. Aqui não tem mentirosa não. Se eu te falar quanto que eu paguei para trazer, às vezes nem valia a pena ter trago. Mas o propósito que eu trouxe realmente não foi financeiro, apesar de nos abençoar financeiramente. Eu trouxe porque esse material aqui da Pão Diário não é tão distribuído aqui quanto eu tenho em larga escala lá. Ele é tão bom, esse devocional, que eu uso ele como material didático do meu treinamento.
Spurgeon foi o maior pregador do século XIX. E um pregador, ele não é bom porque conhece a palavra. O que torna, às vezes, um pregador mais agradável de ouvir do que outro, não é o tanto que ele conhece de Bíblia, mas é o tanto que ele é capaz de aplicar o que ele conhece. Que é quando você se identifica com a mensagem. E esse homem conseguiu fazer isso de tal forma que mexeu com a minha vida devocional. Eu já passei por muitos devocionais, mas eu tinha muita dificuldade com a constância. A procrastinação é o gigante que eu tenho que dar na cara todo dia quando eu levanto. Porque se deixar... Enfim... E quando eu conheci esse devocional, ele mexeu comigo, porque a maioria dos devocionais é um devocional por dia, sim ou não? Mas esse aqui é manhã e noite. E ele tem o dia. Por exemplo, que dia é hoje? 3 de fevereiro. Se você abrir hoje aqui, vai ter o devocional do dia 3 de fevereiro, de manhã e de noite. Então, Camila, esse devocional é para todo mundo? Eu poderia dizer que até é, mas eu quero ser muito franca, não é para todo mundo. Camila, eu estou começando agora, estou muito bem com o meu devocional uma vez por dia. Segue com ele. Isso aqui é para quem compreende que o que precisa ter de Deus já não cabe mais naquele momento. Você sente que precisa de mais e não consegue chegar a esse lugar. É como se um convite a algo mais profundo, mais intenso, estivesse em sua alma, mas você não consegue se adequar a isso. Manhã e noite. É para quem compreende que 5 minutos ou 10 já não é o suficiente. Você precisa de uma aplicação mais prática. Tá bom? Então, devocional dia a dia com Spurgeon. E o outro livro que eu trouxe é um livro que eu tive a alegria de escrever com as minhas amigas, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima. Alguém... maravilhosas, né? Alguém já ouviu falar da conferência Juntas? Pronto. Juntas, apesar de ser uma palavra muito bonita e que expressa a realidade da nossa vida, não é propriamente uma palavra, ela é um conjunto de siglas. Juntas significa Jesus uniu nosso tempo para avivamento e salvação. Esse é o propósito da nossa amizade, é por isso que se mantém essa amizade ao longo dos anos, tá? Então a gente fez uma conferência e cada uma pegou uma porção mais forte do viés do seu ministério e colocou em um capítulo desse livro. O meu capítulo é a voz profética. Como que você se torna uma voz profética? O que é ser uma voz profética? Como é que eu pego aquilo que Deus me disse na palavra e torno aquilo um cenário real, tangível? Então eu faço uso de Atos 9 para explicar como é que se torna uma voz profética na prática, tá? Midian Lima falou às mães, preparando um lugar seguro para a minha geração. Ela tem 3 filhos homens, experiências distintas, e ela escreveu esse capítulo quando o Elielzinho, o filho do meio, quase morreu. Então Deus deu a ela uma revelação muito grande da palavra e ela compartilhou isso aqui. A Raquel Lima, não diferente, é uma pessoa de alegria constante. O nome do capítulo dela se chama Dançando na Chuva. É a cara dela, a Raquel ri na cara da prova, é uma coisa de louco. E ela fala sobre como ter uma alegria constante. Ok? E a Gabriela fala sobre como romper para entrar no novo. O que isso significa, Camila? Eu tenho que romper para entrar no novo? Ora, o novo é muito bom, o novo a gente entra, irmão, não é. Sabe por que a Gabi foi uma pessoa que Deus usou para me ensinar a entrar no novo, apesar de ser mais nova do que eu? Porque a gente passa a vida inteira treinada para guerrear. Tu é boa de campanha, tu é boa de jejum, tu é boa de guerra, tu é boa de ver demônio nos outros, tu é boa... A gente vai se acostumando a guerrear, pastor. É guerra, é levantar, é trabalhar, é botar a criança na escola, é repreender demônio dentro de casa, é ungir a porta, é ungir a casa, é ir orando no carro. Aí vai passando os anos, você vai rompendo. Quando chega o dia do cumprimento da promessa, você suspeita do cenário. Você não tem paz para desfrutar. Eu tenho uma amiga que eu estou para encontrar com ela e entregar esse capítulo do livro só por causa do que a Gabriela escreveu. Essa amiga orou anos pedindo a Deus um varão. E ela é uma mulher de vida santa. Aí o que ela fez? Uma carta do tamanho desse púlpito, Michele, falando tudo que ela queria no homem. Resumindo, o homem apareceu. Quando o homem apareceu, ela ficava olhando para o homem, conversava com o homem, falava com ele, via ele no culto, na igreja, e ficava olhando ponta a ponta. É isso. Medindo o homem e a carta. Vai ouvindo. Aí está ela medindo o homem e a carta. Quando ela viu que ele tinha todas as características que ela pediu para Deus, você acha que ela correu para o abraço? Correu não, ela disse, é lobo. Nunca mais eu esqueço disso. Aí ela conversava com a gente, ela dizia assim, não tem como. Tem como, esconde alguma coisa. E aí eu não sabia dessa história, só soube depois. Porque neste culto eu estava
o Senhor me tomou pela misericórdia e liberou essa palavra para ela. Só que à medida que eu liberava a palavra, Deus também me dava esse ensinamento. O que Deus dizia para ela era que o homem era ele que tinha enviado, que ele era a resposta de oração e que era para ela casar com ele, que ia dar tudo certo, que ele era a resposta. E a palavra que Deus me disse, que libertou o coração dela, foi essa, para essa irmã que eu estou falando, que eu não vou dizer o nome dela porque ela é muito conhecida. E aí a palavra que Deus usou para ela foi essa: não suspeite do cenário do cumprimento da minha promessa. Só que quando eu entreguei aquilo para ela, eu confesso que isso entrou em mim também. Porque aí o Espírito Santo ministrou que tem uma época na nossa vida que a gente está tanto em guerra que quando chega a hora, você suspeita de tudo. Quando você é muito traída na área da amizade, chega uma amiga nova, você não confia. Quando você já passou muita luta na mão de homem, você não confia. Quando você já passou muita traição financeira e alguém quer fazer sociedade, você não confia. Porque você se acostumou a guerrear, mas não sabe desfrutar. A maior prova disso, principalmente aqui na América, é que você se sente culpada quando descansa. Você fica naquela desgraça de internet, vendo os outros comprar, conquistar e pensa: o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar trabalhando mais. E Deus está dizendo: aprendeu a trabalhar, mas não sabe desfrutar de nada do que conquista. Porque não aceita o novo. Quem entendeu, diga amém. Então a Gabi fala sobre isso. Vai estar disponível ali atrás. Não sai correndo agora. Espera o culto acabar. Está proibida a venda agora. Trava a venda. Trava a venda, Tati. Trava a venda. Trava a venda aí. Trava a venda. A outra lá, correndo. Trava a venda. É quando acabar. Quando o culto acabar. Trava a venda. Travou? Tem o Zé lá. Tá bom? Isso, as irmãs iam voltando. Aleluia. Conseguiu, né? Já está adiantando a vitória. Mas espera aí. Quando o culto acabar, vai estar disponível lá. Se você conseguir adquirir, é porque era de Deus para a tua vida. Amém? Amém? Olha para tua irmã e diz: você vai chegar. Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor.